Voltando aqui, deixa ela entrar. Para a gente retomar. Só esperar ela entrar aqui novamente que a gente retoma a nossa conversa. Ó, acabou de entrar. Oi, pronto. E aí, você tá ouvindo? Agora eu tô. Não sei o que acontece, mas ele tá aqui. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Não acontece. Não dá para saber por quê mesmo, mas acontece. A gente vai, termina, volta de novo, vai. Foi bom. Deu para tomar uma água aqui, pra gente né? começar. Vai. Falando sobre as crianças, né? O grupo de risco na pediatria, criança asmática, como é que é isso aí? É isso. Então, o importante é a gente entender isso, que as crianças não estão no grupo de risco geral, mas a gente tem 3 principais grupos dentro da pediatria que a gente considera como grupo de risco. Tá? Então, assim, crianças que tenham doenças crônicas respiratórias, né? Então, entram sim os asmáticos aqui, aqueles crianças que são chiadores graves, a gente coloca elas como grupo de risco sim, tá? Pacientes oncológicos e pacientes cardiopatas, a gente sabe que eles têm uma imunidade prejudicada, né? Então, uma baixa imunidade, então isso torna eles integrantes desse grupo de risco para a gente. Tá. E aí vem agora, vamos lá, eu vou te fazer algumas perguntas que eu recebi aqui, justamente que é mais voltada para esse grupo aí. Eles perguntaram assim, quais os cuidados que precisamos ter com as crianças que sofrem de doenças respiratórias, como asma e bronquite crônica? Na verdade, gente, a gente entra nos cuidados mesmo, a gente entra nos cuidados para todo mundo e que a gente tem que ter, principalmente com as crianças que já têm essas doenças crônicas respiratórias, que são cuidados para a vida, tá? A gente não muda muito os cuidados, não, nem tem muito assim a acrescentar, não. Então, a gente tem a questão da limpeza, né, da higiene das mãos, isso é fundamental nesse momento, muito mesmo. E aí, na criança, a gente tem que ter um cuidado especial aí com a questão do álcool também, né? Porque gente, é importante entender que água e sabão é suficiente. Quando você está dentro de casa, a água e o sabão são essenciais. E tá tudo bem, tá tranquilo isso. Tá? Fazer é necessário você entender isso. Porque pra gente até... Criança bota muita mão na boca, então às vezes o álcool, esse contato... E a gente está usando um álcool que ele tem uma concentração alta. Então, a gente não está usando aquele álcool normal, né? Que tem uma concentração mais baixa. A partir do momento que a gente está utilizando o álcool 70, é uma concentração muito maior. Então, a criança ficar o tempo todo com esse contato aí, a gente pode, a longo prazo, trazer alguma toxicidade aí para a criança. Então, assim, a gente tem que evitar, né? Se você está fora, se você não está em casa, a gente vai usar mais disso, tá? Eu falo que o álcool, né? Me corrige se eu estou errada, mas o álcool, ele é para quando você está fora de casa. É ele que tem que estar ali com você, né? Para higienizar na mão. Mas dentro de casa é água e sabão. Exatamente. Então é isso. Dentro de casa, água e sabão. Fora de Deixa o álcool casa. dentro do carro, né? Se você tiver que sair. Isso. Bolsa, o álcool gel menorzinho na bolsa, né? Para também a gente evitar de deixar também muito exposto para a criança, para a gente evitar acidente, né? Então é uma coisa mais que a mãe tem que ter essa segurança também de estar com aquilo no controle dela. Claro que você vai ter que entender para a criança, e as crianças hoje estão com isso muito mais, né? Entendendo, estão com isso muito mais visível, porque querendo ou não, agora está mesmo, né, presente em todo o tempo, mas a gente tem que reconhecer isso aí, tem que ter essa segurança também, esse cuidado, para ser uma coisa segura, tá? Só um pouquinho. Fizeram assim, anemia falciforme entra também em grupo de risco, como na pediatria, ou não? Não tem nenhum estudo, mas a gente sabe assim, porque a criança
a gente pode considerar todo um paciente que esteja com a questão mais imunológica deprimida. A gente fala assim, né? Se é uma criança que está super bem controlada, toma a vacina dela direitinho, que a gente sabe que ela faz a pneumo muito bem. Se é uma criança que está com tratamento, né, sem crises frequentes, tá? A gente sabe que ela está mais protegida também. Mas é uma criança que não está com essa estabilidade toda, a gente tem todo o cuidado. Mas não é, assim, a anemia falciforme não entra como as principais crianças nesse grupo de risco, não, tá? Entendi. Principalmente se é uma criança que tem uma anemia falciforme super reguladinha. Aí, Beleza. não, tá bom? Então, histórico de pneumonia, mesmo já curada, também entra em grupo de risco? A gente entra numa polêmica tão gigante dentro da pediatria quando a gente fala dessa questão de pneumonia, né? A gente precisa ter as pneumonias muito bem documentadas. Que aí, mais uma vez, eu falo daquela questão de que a maioria das crianças abaixo de 5 anos são acometidas por infecções virais, tá? Então, a gente sabe que acontece bastante quadros virais. E, às vezes, a gente acabou usando um antibiótico e considerando alguma pneumonia mesmo para usar antibiótico, que foi avaliado, né, de uma maneira talvez não é nem que é errado não, mas às vezes pelo tempo de evolução, então às vezes pensa de um lado, pensa do outro, a gente precisa ter isso muito certo. A gente sabe que a gente tem também um uso de antibiótico também às vezes muito, talvez até aumentados, eu diria mesmo, mais do que o necessário, por uma insegurança às vezes dos pais, né? Já deu, sei lá, estou no 3º dia de febre, como é que você não vai me passar um antibiótico, doutor? Como é que você não vai fazer um raio-x? Como é que isso e como é que aquilo? Então, acaba que numa emergência, principalmente, você acaba fazendo isso. Então, assim, mas a gente não considera, não, gente. Se foi caso isolado, é diferente se é uma criança que realmente tem essa questão de pneumonias de repetição, e aí com certeza ela já entrou num processo de investigação por isso, porque a gente uma criança que tem a pneumonia de repetição, a gente precisa investigar ela. E aí ela com certeza vai entrar ou não nesse grupo de risco aí, mas já sabendo... A Pamela falando, já pedi prescrição de antibiótico. Gente, acontece demais, acontece muito. Tem hora que a gente se sente até assim, para que eu tô aqui? Porque o pessoal chega já no consultório ou no hospital falando assim, olha, eu só vim aqui buscar uma receita de amoxicilina. Então, aí você fala, que bom, que ótimo, que tá tranquilo. Só que assim, eu vou examinar, eu vou olhar primeiro, tá bom? Tudo bem. Mas acontece demais, isso é muito comum. Tá. Então a gente tem que ter essa segurança mesmo. Por isso, mais uma vez, acho que eu vou bater na tecla o tempo todo aqui, dessa questão da relação médico-paciente. Ela tem que existir, você precisa confiar no seu pediatra. Uhum. Excelente. Eu vou falar a verdade mesmo. A gente sabe, né? É igual eu falei, eu vou levantar a bandeira que eu tenho raiva. É virose, é virose. A gente tem que falar. Ô, Lídia, perguntou se tem diferença dessa pneumonia quando é bacteriana, ou também é a mesma... Existem diferenças, mas a questão que eu coloco aqui é se essa pneumonia realmente foi bacteriana, tá? E a quantidade. Ficou 40. Ela realmente foi. É um caso também. E a questão da pneumonia aí também é essa quantidade. Se ela repete quantas vezes, entendeu? Essa é a questão. Porque isso é uma pneumonia que eu tenho de repetição, principalmente se for bacteriana, aí é um caso mais específico. Aí, dependendo, a gente vai precisar do imunologista, todas essas coisas para a gente saber o porquê, porque não é comum. Tá? Não é comum. Então, agora é continuar com os cuidados que precisam ser para todas as crianças. Para né? todo mundo, gente. Ele tem uma pneumonia bacteriana e agora eu tenho que tomar o cuidado X, Y, Z diferente. Não. Tá, beleza. A questão que a gente tem que entrar aí também é principalmente dos tratamentos. Para crianças que estão nesse grupo de risco, que tem os seus tratamentos contínuos aí, continue com os tratamentos.
que entra muita questão, posso usar o corticoide inalatório? Vou ter que suspender? Não, tem que continuar o tratamento. Meu filho usa tal coisa para tal... Continue usando o que ele precisa. Então, os corticoides inalatórios não é para suspender nada, é para continuar usando o tratamento. A próxima pergunta fala justamente sobre isso. Para crianças que fazem uso de corticoide inalatório de controle, existe algum cuidado específico? Não, é manter o tratamento, tá? Não é para suspender. A gente entra porque saiu estudo falando sobre a questão do ibuprofeno, né? E a gente pode falar mais para frente aqui quando eu for falar de tratamento e de corticoide, falando que era para evitar o uso. Aí ficou muito nessa questão aí dos corticoides inalatórios, principalmente das bombinhas, né? Então, assim, precisa ter esse cuidado e manter o tratamento, tá? Não dá para deixar de usar, não. Não é para suspender nada. A gente continua batendo na mesma tecla, ou seja, mantém, não suspende, e os cuidados que são para todas as crianças. Para todo mundo. Tá. A próxima pergunta é assim, e aqueles que sofrem de asma e que normalmente desencadeiam uma crise aguda e inesperada? Como identificar seu Covid-19? Essa aí A gente tem uma coisa, na verdade, melhor do que diferenciar, é a gente entender que, tanto para um lado quanto para o outro, o momento que a gente tem que correr para o hospital é o mesmo. Então, essa criança que tem essa crise de asma inesperada, no momento que ela começa a ter, que foi o que a gente falou do sintoma que é o principal na criança, que é a questão da dispneia, dessa dificuldade respiratória, gente, essa criança tem que ser examinada. Não tem... É o ponto que eu vou falar assim, aqui a gente não tem que esperar nada. Febre, vou esperar. Ele deu 39, doutor. Vamos esperar. Não é para ir. Tá. Agora, ela está começando a estar com desconforto respiratório, tá difícil de respirar, tá com, né? A gente começa a observar isso, o barulho está diferente, tal. Hospital, não tem que ficar com criança com crise, com dificuldade para respirar em casa. Essa criança precisa ser examinada. Beleza. Tá? E aí, acho que agora aqui sobre essa parte a gente já encerrou, e agora a gente vai entrar aqui em outros tópicos, né, que eu levantei, que é a questão da vacina. Acho que ele respondeu. Falaram que só para fazer uma observação aqui, ó. Elielson falou que a doutora Lídia nos ajudou muito com o sono do bebê, ela é maravilhosa. A Nayara falou, minha dúvida em relação à imunidade versus corticoide. Ficou claro? Você quer fazer alguma outra pergunta? Ou que ela já deu? A gente vai entrar numa parte de imunidade já também, talvez esclareça ainda mais. Isso. Mas vamos lá falar de vacinas, né? Posso continuar da outras vacinas? Eu aguardo? Como é que é essa questão das vacinas? Esse ponto ficou bem importante, né? Agora está bem comentado. Então, assim, o Ministério da Saúde, por que desse problema da gente ter que falar sobre essa questão da vacina? Eles deixaram que essas vacinas básicas, né, do calendário vacinal de rotina, suspensas até 15 de abril, por causa da vacinação da gripe. Então, assim... como o primeiro grupo são os idosos, né, profissionais da área de saúde, então eles deixaram meio que essas outras momentos para não ter esse encontro e para não ficar superlotando as unidades básicas aí que fazem essas vacinas, eles deixaram isso meio que suspenso por um determinado momento. Mas aí a gente vai entrar até na questão dos recém-nascidos, né, que precisam da BCG e tal, né? A gente precisa entender também, eu tenho que ter esse contato com o meu postinho. Então, assim, aonde eu vou vacinar, onde eu sei que eu tenho que levar a criança, é importante ligar para saber como está funcionando. Porque também cada lugar está tomando suas medidas próprias. Então, a gente precisa saber, em tal lugar está vacinando. Tem posto que só deixou dias diferentes. Então... dia tal vai ser para criança vir vacinada a BCG, que aí só serão essas crianças que têm essa necessidade, não tem contato com nenhuma outra.
nenhuma outra criança doente, nenhum outro tipo de grupo. Então, assim, tem lugares que estão restringindo bem isso. Então, isso aí também é importante de ter, precisa ter esse contato aí com o posto. Mas, assim, para quem faz vacinas em ambiente particular, a gente sabe também que aí as vacinas particulares, elas estão sendo... os laboratórios estão indo em casa, estão fazendo, né, essa vacinação assim. Então, a gente tem que entender assim, não é para parar também. Ai, meu filho está com febre hoje. Por que que às vezes a gente fala que não é para vacinar com febre? Não é nem por causa da febre em si. É porque a gente perde um pouco de saber o que vai ser reação adversa à vacina, se é uma febre por causa da vacina ou se não, era uma febre que ele ia continuar tendo. Então aí sim, no momento de febre, a gente não vacina, a gente espera uns 2 dias. Mas também não é para deixar isso correr e não fazer, tá? Então é importante sim continuar mantendo o calendário vacinal. Para quem está no particular, é mais fácil, querendo ou não, porque você tem aí essas outras possibilidades e aí você vai fazer. Para quem precisa e vacina na rede pública mesmo, e que a gente sabe que isso no nosso país, isso é a coisa que a gente tem, graças a Deus, muito tranquilo e somos excelentes nessa parte. Então, assim, a gente precisa entender que a gente vai precisar um pouquinho de ter esse contato com o posto para saber como eles estão fazendo. E aí seguir as orientações do posto que você vai vacinar, tá? Porque a gente precisa continuar com a vacinação. Mas, gente, também vou precisar ficar um tempo sem fazer? Tá tudo bem também. Enquanto a gente está mais recluso também, a gente também acaba cuidando de a gente também estar em contato, então a gente também está evitando outros tipos de doenças. Mas principalmente aquelas pessoas que entram no grupo que precisa da vacinação, principalmente da gripe, nesse momento, tem que fazer, tá? Principalmente antes das crianças voltarem para a escola, é necessário que todas elas que entram no grupo de vacinação já estejam vacinadas. Que é bom para a gente evitar, porque quando elas voltarem para a escola, provavelmente a gente vai ter tipo um volta às aulas de novo, quando eles adoecem bastante mesmo. Então, isso a gente já espera que quando volte mesmo, eles voltem a ter esse contato, vai voltar a ter isso. Então, a gente precisa ter essa noção aí de vacinar, tá? Bacana. Ó, falou assim, a Nayara falou assim, há 10 dias precisei vacinar no posto e as enfermeiras vacinaram meus meninos dentro do carro. Foram extremamente cuidadosas, excelente, né? Tá todo mundo bem junto nessa questão aí, tá todo mundo em prol de fazer com que isso se resolva da melhor maneira possível e mais rápido possível. Então tá todo mundo tendo esse cuidado mesmo de evitar a aglomeração, né? É até bom ela falar, até justamente assim, para aquela mãe que ainda não foi, que está um pouco receosa, como é que vai ser, né? Mas a gente precisa respeitar o calendário, né? Isso é fundamental. A Nayara, ela está colocando que os 3 filhos delas, eles entram aí no grupo de risco, né? Com asma, enfim. Então, assim, ela tem uma situação diferenciada lá na casa dela. Mas respeitar o calendário, que é fundamental, não precisa ter esse desespero. Se você já tiver condição de, né, ir no particular, aí é diferente. Mas se não, é esperar, não precisa, mas também não deixar de fazer, né? E sabendo que quando chegar lá vai ter um processo que está todo voltado para o cuidado, para que, né, eles tenham essa noção de como que precisa ser feito diferente nesse momento, distanciamento, vai no carro, não vai. Eles vão olhar cada um aí de uma forma única. Isso é legal. Quer falar alguma coisa sobre a questão do tratamento? Você tem alguma orientação para a gente? Então, vamos lá. Questão de tratamento, gente, principalmente para casa, a gente vai entrar nessa questão dos sintomáticos mesmo, né? Então, assim, o que repercutiu muito foi a questão do uso do ibuprofeno, né? Então, o Ministério da Saúde preconizou que a gente não use, porque teve mesmo um estudo falando, né, de alguma possível alteração por causa do uso do ibuprofeno, está relacionado e tal. Então, assim, já que falou para não usar, a gente não vai usar, mas mais uma vez eu coloco, não é nada ainda contraindicação absoluta, a gente ainda não tem nada específico ainda relatado e realmente... cientificamente para a gente colocar aqui. Mas já que o Ministério da Saúde, acho que foi final de semana passado, ele falou para não usar, a gente não está usando. Vai seguir a recomendação. Exato. E aí é dipirona e paracetamol, né?
Tá, era a minha pergunta, né? Então, minha criança está com febre, não é para eu ir para o hospital no primeiro momento, porque é só febre, tá tudo bem. O que que eu uso? Ou seja, dipirona e paracetamol. É isso, né? É o que a gente vai ficar usando mesmo. Aí saiu também um estudo, que foi até o que eu acho que teve aquela pergunta mais para frente, da questão do utilizar o corticoide. Então, vamos lá. Que corticoide aqui que a gente está falando e que foi levantado nessa questão do estudo? Predsim, Prelone, né? A prednisolona. Por quê? A maioria das mães na nossa faixa etária pediátrica usa esse corticoide como xarope. Então, a criança Sim. começou a tossir, vou ter um Predsim aqui, tem um Prelone aqui, vamos usar. E aí está o problema, porque isso não é xarope, né? Isso é um remédio que a gente usa em momentos específicos. O uso do corticoide, ainda mais se usado da maneira errada, ele causa uma imunossupressão, que é exatamente isso, ele deixa a criança vulnerável. É como se baixasse a imunidade da criança. Então, a criança fica vulnerável a todos os tipos de doença, não é só em relação ao coronavírus, tá? Então, essa recomendação é uma recomendação nossa, eu não sei quantas mil vezes eu recomendo, já recomendei e vou continuar recomendando, porque para mim é uma das principais coisas a gente tentar tirar dos pais, né, da sociedade que já está enraizada, que Predsim, prednisolona é um xarope para a gente usar, começou a tossir, eu vou fazer. Então, não, isso é corticoide. Tem momento ideal e específico para a gente usar. Bacana, ótimo. Vamos falar agora, então, de imunidade. Né? Tem algumas perguntas aqui sobre essa questão da imunidade. Né? O que podemos fazer para fortalecer a imunidade? É o assunto do momento também, né? Então, assim... agora todo mundo quer... O que eu faço? Me dá uma que eu medicação, me dá faço? um remédio, me dá uma coisa para fortalecer essa imunidade. Né? Exato. Não é só isso, mas vamos lá, fala lá. E aí entra a questão de que a gente não constrói a nossa imunidade de um dia para o outro. Começa ou com aí. uma coisa só, né? Ou com gotinhas. É impossível, tá? Isso não acontece assim. A nossa imunidade não é assim. Como que isso acontece? Dormindo bem, comendo bem, hidratação, tendo uma hidratação... bebendo bastante água, né? Aí, o que acontece aqui? A gente, principalmente nas crianças, a gente entra na questão de rotina, a gente entra nessas questões porque, assim, isso é fundamental. Então, uma criança que dorme bem, uma criança que come bem, uma criança que tem uma ingestão hídrica legal, né? Uma criança que está com desenvolvimento cognitivo adequado, tudo isso é o que eu vou precisar para que eu tenha uma imunidade adequada, tá? E aí, a gente pensa nas questões da suplementação, né? Lá na Itália surgiu e não é artigo ainda, não é científico. Igual a Pamela já está perguntando aqui da vitamina D, por que isso aí surgiu? Foi um médico que falou Tem até outras perguntas aqui mesmo falando, né? Vitamina D aumenta mesmo a imunidade? Exato. Né? Já entra aí nesse... vamos já juntar aqui. Igual a Pamela está falando aí, outra pergunta também, sobre a vitamina D. Então, por que foi isso? Um médico lá na Itália, ele viu que tinha relação com pessoas que tinham baixa vitamina D com estar ou não infectados. Gente, só que isso a gente não tem nada publicado. Isso não é nada científico, isso só foi uma pessoa que falou. Então, isso não é comprovado, isso não é científico, de maneira alguma. Então, neste momento, isso não tem relação, tá? Então, assim, o que eu preciso saber é que automedicação, jamais, e que suplementação, eu tenho o porquê fazer e quando fazer, eu tenho indicação. Então, o que é importante para mim? A gente sabe que uma criança bem nutrida, tudo que é excesso, ela vai colocar para fora, tá? Então, tudo aquilo que é excesso no nosso corpo, a gente vai eliminar, tá?
Quando a gente tem a vitamina D, especificamente, que é o que a gente está falando aqui, que é a maior questão. A gente tem a vitamina D e aí ela está em excesso, se ela for em excesso para o nosso corpo, ela se torna tóxica. E no caso da vitamina D, ela é neurotóxica. Então, ela vai trazer problemas neurológicos. Então, a gente não tem que fazer, tá? A gente usa, até os 2 anos, a gente usa isso de rotina nas crianças. A partir dos 2 anos, já não é mais rotina, vão ter casos específicos, tá bom? Então, assim, eu não devo usar de maneira... porque eu ouvi alguém falar. Isso é uma coisa que a gente vai... Agora a gente já ouviu falar muitas coisas, né? Sim. E nem só de pessoas leigas, não. Estão vindo comentários às vezes, de pessoas, né? Ontem comecei a ver uma reportagem que eu fiquei bem chocada em relação a umas coisas que que perde muito o fio da meada aí e do que a gente realmente tem que importar. Eu acho assim, tem pessoas que vão falar, faz isso, isso foi bom para mim, só que não tem como a gente passar o que foi bom para mim para uma outra pessoa. Somos seres humanos diferentes, cada um vai ter o organismo e vai reagir de uma forma. Então, o que a gente precisa é de ter a segurança, tanto nós, e por isso que está aí o nosso dilema tal de falar, porque está tudo mudando muito, porque a gente precisa de comprovação para a gente falar e alguma coisa indicar essa coisa. Então, assim, o que a gente precisa saber é que não, tá? Nesse momento, não está indicado para todo mundo começar a tomar vitamina D, não. Pamela, eu vi aí falando que no exame deu a vitamina... Ou seja, agora eu vou comprar uma vitamina D e vou tomar, não é para fazer isso. Não. Mas se já teve o exame, como a Pamela até falou aqui, ó, que deu baixo do filho dela, ou seja, tem que tomar, e aí independente... E aí é o pediatra que vai... Porque deu baixo quanto? Será que só... Exato. Será que só os 15 minutinhos ali todo dia, no sol, uma alimentação adequada, dormir bem, tudo isso não vai repor essa necessidade, ao invés de você ir logo para a ingestão medicamentosa? Às vezes, e a maioria resolve assim, sim, tá bom? Tá. Então, a gente precisa desse contato aí, do sol também, tá? Faz a diferença. Pois é, tem 2 perguntas assim, uma ainda relacionada a essa questão, né, que é mais ou menos da vitamina D, que é assim... como lidar com a ausência de vitamina D, o sol, no caso, a ausência do sol especificamente, né, nesses dias de isolamento. Moro em apartamento com sacada pequena, estamos em reclusão por sermos considerados grupo de risco. Isso. Gente, a nossa orientação, assim, se realmente não tem nenhum sol em casa, dentro, mesmo que a sacada seja pequena, vamos colocar 15 minutinhos para cada um, pelo menos ir de um por um lá na sacada, uns 15 minutinhos para cada um. Eu brinquei, aquele raiozinho lá na sua janela, você vai lá, mete a cara lá. Gente, ele já é maravilhoso. É aquele momento também de uma outra conexão, de você respirar mesmo, de você ter aquela troca do ar, que é necessário esse ar circular, então tudo isso. Então precisa ter sim esse contato com o sol. Não tenho sol nenhum dentro da minha casa. Mesmo sendo de grupo de risco, acho que toda precaução, você está no apartamento, desce, não entre em contato, tenha o cuidado com o elevador, com as maçanetas, com o que você vai sair ali, que isso você vai ter um contato. Então, às vezes, como é grupo de risco, bota luva, né, para não tocar em nada, né, ter esse cuidado com as crianças também, de não deixar... Entender que vamos ali descer, tomar um solzinho e voltar. Tem que ter essa comunicação para tentar ter um entendimento, porque eu sei que é difícil. Mas é respeitar esse espaço, que é o que a gente conversou de primeiro. Então, é 1 metro de distância aí das outras pessoas, mas você no seu espaço, no seu quadrado, sem tocar nada, sem botar a mão nos olhos, nariz, boca, né? Para evitar essa contaminação. Chegou em casa... Toma aquele banho, lava bem cabelo, tal, mas precisa, até para começar bem o dia, faz isso de manhã, tal, depois já entra em casa, já toma aquele banho, já tira aquela roupa, né, já coloca para lavar e ter esses cuidados assim diários, mas é importante fazer. Excelente. E aí, só para a gente finalizar da imunidade, perguntar assim, Imunoflan é bom? Posso continuar dando para eles? Eu acredito que... Gente, espero, né? Eu não sei, mas eu vou fazer uma observação aqui até antes da Lídia. Eu espero que
não é você que está querendo ir lá comprar. Se for já uma recomendação do pediatra, né? Seria isso, fale agora você. Exatamente isso. Tudo que é recomendação médica, tudo que seu médico te indicou, mantenha. Aquilo que não está indicado, que seu filho não está em tratamento, não é para comprar e iniciar. A questão é mais ou menos essa. Então, tudo que você já está sendo acompanhado, tudo aquilo que foi prescrito, mantenha. Tudo aquilo que você acha que tem que fazer, não faça. Entre em contato com seu pediatra primeiro. Depois, se ele orientar, se ele prescrever, aí você faz. Lídia, vamos lá. Aí tem uma situação, por exemplo, a gente sabe que também, por exemplo, eu tenho, né, tem você que é minha pediatra, que eu posso entrar em contato, enfim, mas a gente tem pessoas que o pediatra é do SUS, por exemplo, é da rede pública, né? A gente não tem esse contato com facilidade. E aí, o que a gente pode fazer? Me fala um pouco o que é essa questão da teleorientação, da telemedicina, como é que é? O que é? Me explica melhor. É isso. Até pra gente finalizar que a nossa live, como ela já teria até caído, como eu postei né, aquela e a gente entrou de novo, ela já teria até encerrado. Então, vamos encerrar aí com essa então, parte assim, da telemedicina, da teleorientação. Né? Antes de eu entrar nisso, a única coisa que eu quero aqui falar também, rapidinho, é dessa questão que entrou... Tem muita gente perguntando assim, mas quem infectou uma vez vai infectar de novo? Essas questões assim. A gente ainda pensa... dos estudos que já tem, é que a gente acha que vai comportar como uma catapora, como uma rubéola, né? Como se fosse assim, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que eu tenho esse contato, o nosso corpo gera anticorpos, então eu fico, né, com anticorpos ali presente. Então, se eu tiver entrar em contato com esse vírus de novo, meu corpo já me defende e tal. Então, assim, a gente pensa nisso. Essas questões de reinfecção, que tem alguns já descritos, são bem poucos, mas aí está entrando mais naquela questão do será que realmente foi? Né? Porque a gente sabe que nem todos os exames estão sendo realizados. A gente bota as pessoas como suspeitos, mas não estão sendo feitos os testes para todos, né? Então, assim, nem todas as pessoas estão sendo comprovadamente mesmo por teste. Então, a gente não tá os casos que estão acontecendo, a gente não está podendo ter um número verídico aí, porque não está tendo teste para todo mundo fazer. Então, eu entrei nisso e quero dizer isso por quê? Porque a gente sabe, de ontem, assim, já começaram a chegar mais testes. Então, como os testes estão chegando, mais agora uma grande quantidade, esse número vai dar um boom, tá? Então, não se assustem, é porque o número de testes vai aumentar. Isso, beleza, como ótimo, eu li isso também, eu falei, eu vou levar, vamos trazer isso, porque vai ser importante. Então, agora na televisão a gente vai ver que, tipo assim, talvez dobre, triplique. Na verdade, não, gente. Só estão sendo testados agora porque chegou uma quantidade grande de testes para a gente realizar. Então, mais pessoas vão ser testadas. Então, consequentemente, o número, né, comprovado vai aumentar. Tá bom? Mas não se assustem, tá? É só porque realmente agora vai começar a ter mais teste sendo realizado mesmo, tá bom? E aí, para a gente falar um pouco da telemedicina para a gente terminar. Então, essa é uma ferramenta, na verdade, que o CFM ele liberou, né? Que é o Conselho Federal de Medicina, ele liberou para a gente, que a gente não tem isso totalmente liberado, ainda é uma questão muito controversa, que é mesmo desse atendimento aqui online, né? Dessa ferramenta da gente poder ter esse atendimento direto. Então, como eu falei, querendo ou não, a gente tem regras. Mesmo com isso liberado para o CFM, ele foi liberado, mas com regras. Então, assim, o que eu posso dizer é que para orientações, os médicos estão mais liberados para fazer isso. A gente... fica bem restrito na questão de prescrever alguma coisa, de, né, medicar, principalmente se não for paciente já, né? Questão de primeiras consultas,
é difícil prescrever alguma coisa dessa indicação, porque aí a gente não pode muito fazer isso, não. Mas é legal, entre em contato com o seu pediatra, o que eu quero deixar claro é isso, porque agora você não precisa ir até ele, né? Você vai ter outros meios de ter essas orientações. Então, isso é importante da gente saber, porque provavelmente é uma coisa que vai ficar para o futuro aí, né? Claro que eles vão adequar isso futuramente, mas é uma coisa que a gente precisa ter esse cuidado, tá? Então, assim, mais uma vez, procure o seu pediatra, veja essa indicação dele, veja se ele está trabalhando com isso, como ele está fazendo, porque, gente, aí é uma consulta, como só não é presencial, né? Você não vai lá, mas você vai estar online. Então, assim, é aquele tempo que você levaria lá, né? Então, mas aí cada médico vai estar adaptando aquilo. Então, é importante conversar, mas é uma opção, uma ferramenta aí que a gente possa vir a desenvolver, ainda mais nesse momento, né? Então, E vamos lá, deixa eu Mel... só te fazer uma pergunta, então. Se você gostou, né, pessoal que está aqui, se você gostou dessa live, dessas informações, eu vi que muita gente já falou, foi esclarecedor, obrigada, foi bom, muitas informações. Tem um aviãozinho embaixo, manda esse aviãozinho aí para alguém que você sabe que vai precisar dessa informação. Dá um print aqui na tela, convida as outras amigas para assistir, que eu sei que talvez não consiga assistir nesse momento, mas eu vi que aqui teve, né, a gente foi uma conversa muito esclarecedora para trazer muita calma para os nossos corações, para saber como a gente conduzir. Então, dá um print e Lídia, eu quero saber, se por acaso eu não tenho pediatra, você está fazendo essa teleorientação, eu posso entrar em contato com você pelo seu direct aí, pelo Bons Frutos, que a teleorientação você está fazendo. É isso. Então, a teleorientação, principalmente para pessoas, né? Eu não tenho um pediatra que eu possa entrar em contato agora. Pode. Principalmente mesmo aqui pelo Instagram mesmo, né? Pelo direct, falando na questão dos bons frutos. Por lá a gente vai tentar conversar, tem o WhatsApp, né, da clínica, a gente tenta fazer isso. Se tiver essa necessidade de uma consulta para essa orientação, a gente consegue fazer também, tá? Vou colocar até vou deixar no story lá da Bons Frutos agora também, até para quem quiser entrar em contato, ficar mais fácil esse contato aí, tá? Mel, obrigada. Imagina, eu que te agradeço, foi maravilhoso, né? Achei que foi muito, você trouxe as informações com muita calma, com muita tranquilidade, né? Igual eu falei assim, eu já estava tranquila, eu tenho você aí quando preciso tirar alguma orientação, sei que não é todo mundo que tem, mas estou aqui, olha gente, essa é a minha pediatra, né, que está aí agora com vocês também para fazer essa teleorientação, mas eu vi que você trouxe informação para muita calma, eu acho que a gente conseguiu levar uma calma aqui para diversos lares, né, então eu vi muita gente falando obrigada, que bom, né, a ideia das lives é levar informação que traga calma dentro desse caos, né, a gente vive um momento de incertezas, de imprevisibilidade, mas como que eu vou fazer para ter essa calma, o que eu posso continuar seguindo a minha vida, né? Então, vamos seguir as orientações que ela falou, os cuidados que a gente precisa ter, e é isso. Obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, pelas suas informações, você é maravilhosa, como sempre. Se precisar de teleorientação, espaço Bons Frutos, tá bom? Não deixem de... E, Mel, a gente ainda vai precisar de muita orientação aí para muita coisa, né? Então, porque a gente ontem mesmo teve um novo decreto aí, crianças na escola agora só... Nem depois de 31 de maio. Socorro, então, assim, são momentos que a gente precisa ter, de verdade, entender que a gente vai precisar desse contato direto. Então, para quem tem o seu pediatra, estreite esse laço, né? Porque é importante, é fundamental. Para quem não tem, procure, né? Também sai um pouco dessa questão do disse-me-disse e vai procurar realmente informação onde realmente tem, a gente sabe que é fidedigno, né? Isso, fonte segura. Tá bom? Foi muito bom poder estar aqui e transmitir, né, essa informação para vocês, tá bom? Até uma próxima. Até a próxima. Beijo, obrigada. Beijo, tchau.